nós temos, em primeiro lugar, que dizer que a história de Portugal é, de alguma forma, indissociável da história do Islão. Portugal nasce num contexto que era, em parte, governado por muçulmanos, nasce numa confrontação política, religiosa, militar, no século XII, quando os muçulmanos já governam a península há alguns séculos, desde o século VIII, e esta confrontação implica claramente o desencontro e o combate, mas também o encontro e a porosidade, da qual já falou o professor José Eduardo Franco. Ao longo, portanto, de séculos, a história do Islão e a história de Portugal estão entrelaçadas, portanto, não podemos situá-las, tal como acontece no caso da história judaica, não podemos situá-la num ou em poucos, digamos, momentos temporais. Eu fiz, portanto, uma subdivisão, pensei numa subdivisão em 6 períodos que, na verdade, mereciam muito mais entradas para serem abordados de uma forma completa, articulada, e convoquei uma equipa de colegas, uma equipa multidisciplinar, em que há, de facto, historiadores, por exemplo, o António Rei, da Universidade Nova, mas também antropólogos, José Mapril, também da Nova, o Abdulkarim Vakil, que é professor de estudos portugueses no King's College, e seguindo uma praxis que, numa colaboração entre a Universidade Lusófona e a Universidade Aberta, já temos estado a trabalhar, quis envolver também as próprias comunidades islâmicas, ou seja, os educadores das comunidades islâmicas contemporâneas, para nos falarem como é que a educação islâmica funciona no contexto da própria comunidade e na interface entre as comunidades islâmicas e as comunidades não islâmicas em Portugal. Também não é esta uma história só do ensino islâmico, ou seja, das matérias clássicas da educação islâmica ou do ensino do Islão dentro da Academia Portuguesa, mas é também uma tentativa para abordarmos a educação em termos também daquilo que é o saber fazer, o património material, a mística, e a partir da Idade Média, e portanto da história do Gharb al-Andalus, o Ocidente Ibérico, durante as dominações islâmicas, que lembremos foram árabes, mas também foram berberes ou imaziguem, portanto temos também essa parte multiétnica e multilinguística, por considerarmos. O Al-Ándalus e o Gharb al-Andalus, portanto hoje correspondente, grosso modo, ao território português, é uma parte do mundo, a Península Ibérica e o Ocidente Ibérico é uma parte da história multireligiosa, multilinguística, multiétnica, multicultural. Os muçulmanos estabelecem, através da Dhimma, que digamos, é uma componente do direito islâmico, a convivência, ou liberdade de culto, melhor, entre judeus, cristãos e muçulmanos, entre altos e baixos, mas isto ao longo de cerca de 8 séculos deixa, digamos, um legado importantíssimo, também a nível de cooperação entre comunidades religiosas. E este aspecto tem que ser abordado. Por exemplo, aqui no Ocidente Ibérico, e particularmente em Lisboa, nós não podemos fazer uma história da educação no período islâmico sem considerarmos a comunidade judaica, a comunidade cristã. Por exemplo, a comunidade moçárabe, particularmente presente em Lisboa no tempo da conquista da cidade por Dom Afonso Henriques. Na parte da Idade Média, portanto, vamos focar sobretudo naquilo que é o ensino tradicional islâmico que acontece na madrasa, ou seja, na escola ou na universidade islâmica, enfim, às vezes chamada escola alcorânica, relembrando que a educação e, mais em geral, a busca do conhecimento, a preservação do conhecimento é exortada abundantemente no Alcorão, e a primeira palavra que foi, conforme a tradição islâmica referir, os muçulmanos acreditarem, a primeira palavra do Alcorão que foi revelada a Muhammad e por a humanidade é em árabe Iqra, que numa das traduções significa lê. É um imperativo de exortação a ler, portanto, digamos, a conhecer. E o próprio profeta do Islão, Muhammad, existem várias tradições dos seus ensinamentos em que ele, por exemplo, diz
coisas do tipo, agora parafraseando, se quiseres o conhecimento, então vá buscá-lo até a China. Portanto, a ideia também de viajar, de emigrar para o conhecimento. Portanto, o conhecimento está no cerne da doutrina islâmica no geral e uma série de perspectivas historiográficas e teses historiográficas até referem que a primeira universidade do mundo tenha sido fundada por uma mulher muçulmana, Fátima al-Fiharia, fundadora da universidade em Marrocos de Al-Qarawiyyin, que continua ativa. E numa altura, estamos a falar de meados do século IX, em que a própria Península Ibérica é governada por muçulmanos. Portanto, nesse capítulo, nessa parte ligada ao Gharb al-Andalus, falar-se-á do ensino tradicional islâmico, portanto, o direito, a língua árabe, o Alcorão, a vida e os ensinamentos do profeta, mas também, digamos, da passagem do conhecimento a nível místico. Particularmente porquê? Porque há uma série de cidades e figuras naquilo que Cláudio Torres e Santiago Macias chamaram de Portugal Islâmico, que foram importantes para a história da própria mística universal, islâmica em particular. Penso, por exemplo, a Mértola, onde Al-Mirtuli, o mertolense, foi um dos grandes mestres espirituais de Ibn Arabi, que é uma das figuras maiores da mística universal, um místico islâmico do século XII, nascido em Múrcia, mas que teve contactos com o Ocidente Ibérico. Depois passamos para uma fase muito vasta e muito complexa que podemos fazer começar por um lado, com a expulsão dos judeus e muçulmanos em finais do século XV por Dom Manuel e com a história dos chamados descobrimentos, e que, digamos, constitui o início de uma história imperial e colonial que vê os muçulmanos ou como radicais inimigos ou como povos dominados, nomeadamente em Moçambique ou na Guiné-Bissau, ou como, mais contemporaneamente, comunidades que vêm a Portugal, já lusófonos, já vindo do Império Português e que se tornam comunidades, hoje diz-se muito integradas na própria sociedade portuguesa. Uma história muito longa, não vamos poder falar de tudo, até porque os séculos da Inquisição são séculos em que a própria herança islâmica é um pouco obliterada da história, por óbvias razões. Mas o que me interessa mais é perceber como a educação islâmica funcionava em contexto colonial, onde temos, em termos de educação, há pouco tempo, há cerca de um ano e meio, coordenei uma exposição na Biblioteca Nacional sobre as publicações dos muçulmanos portugueses e, em contexto colonial, particularmente em Moçambique, nós vemos que há, por exemplo, uma produção de material pedagógico islâmico, mas feita pelo poder colonial, uma tentativa, digamos, de soft power para poder tornar amigas as comunidades islâmicas em contexto de lutas para a libertação, para a independência. Já saltando para, digamos, o pós-25 de Abril, há comunidades islâmicas que vêm já, repito, lusófonas e portuguesas, se bem que oriundas de contextos coloniais, e que são as que fundam a Comunidade Islâmica de Lisboa, a Fundação Islâmica de Palmela, que são grandes atores na educação islâmica da contemporaneidade. Mas também temos agora as migrações mais recentes, vindo de contextos não lusófonos, de outras histórias, de outras geografias, agora recentemente a do Bangladesh, por exemplo, e é por isso que um especial foco de investigação poderá ser dado, digamos, aos arredores, por exemplo, de Lisboa, Tapada das Mercês, onde está em construção uma mesquita Mariam, dedicada a Maria, a Mãe de Jesus, e que contempla também um projeto educativo. E para finalizar, ainda duas referências, já que estou mesmo nos 10 minutos. Existe em Palmela uma escola internacional que é gerida por uma comunidade islâmica, mas que tem alunos muçulmanos e não muçulmanos e que também constitui um caso de estudo muito interessante daquilo que, repito, muitas vezes é chamado de integração, se calhar
Eu prefiro participação do que propriamente integração neste caso. E outro capítulo que não deixa de ser desafiante e fascinante é como funciona, digamos, a educação dos convertidos ou revertidos ao Islão dentro das comunidades islâmicas, que sofre digamos, uma mudança de paradigma pedagógico, inclusivamente, com o 11 de setembro. Quer porque, digamos, o medo e a islamofobia crescem, quer porque cresce também a curiosidade. E, portanto, quase que paradoxalmente, as conversões ao Islão aumentam a partir do 11 de setembro, ao mesmo passo que a islamofobia também aumenta. E este fenómeno condiciona enormemente, digamos, a educação islâmica dos convertidos e, felizmente, em Portugal também tem uma boa resposta pelas instituições culturais, por exemplo, o Museu Carlos de Gulbenkian, que muitas vezes cooperam com as comunidades islâmicas para, digamos, uma cultura mais plural e mais aberta. E aqui me calo e agradeço novamente por esta oportunidade.